Então, muito bom dia a todas e a todos. Estamos aqui na Semana de Eventos Integrados do CCT-UDESC, aqui em Joinville, e é um prazer enorme trazer diversas ações do programa Interagir para vocês. A primeira ação da semana é esta belíssima palestra, né, que tem como título Gamificação e seus desafios na educação. Então, nesta apresentação, discutiremos o conceito do uso da gamificação em contextos educacionais, assim como trazer desafios que ainda precisam ser superados e que são debates de pesquisas atuais na área. Temos como palestrantes duas pessoas nas quais eu admiro e estimo muito. Então, eu vou apresentar primeiro a Ana Carolina Tomé Clock. Ela possui mestrado em computação aplicada pela Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, né, em 2017, graduação em análise e desenvolvimento de sistemas, também pela UDESC, em 2014, e em processamentos gerais pela Sociedade Educacional de Santa Catarina, em 2014 também. Foi bolsista do programa de monitoria da Universidade do Estado de Santa Catarina durante 2 anos e representante discente do programa de pós-graduação em computação aplicada entre 2015 e 2016. Atualmente, ela é aluna do programa de pós-graduação em computação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pesquisadora no Gamification Group da Universidade de Tampere, lá na Finlândia. Tem interesse em interação humano-computador, engenharia de software, jogos persuasivos, gamificação e informática na educação. É integrante do grupo de pesquisa em informática na educação, o nosso GPIE, desde 2014. Ana, muito obrigada por aceitar ser palestrante aqui da nossa Semana de Eventos Integrados. E o Armando. Oi, pessoal, muito prazer estar aqui com vocês hoje. Opa, e tá com a camiseta do IHC, ó, coraçõezinhos. O Armando Toda, é bacharel em Ciência da Computação pelo Centro Universitário do Pará, o CESUPA, e mestre em Ciência da Computação pela Universidade Estadual de Londrina, a UEL. Atualmente é doutorando em Ciência da Computação no ICMC-USP, lá em São Carlos, sob orientação do professor Seiji Zotani e a professora Alexandra Cristea, que é da Universidade de Durham. Assim que fala, Armando? Suas áreas de pesquisa são jogos e gamificação aplicados na educação, IHC, interação artificial, mineração de dados educacionais e formação de professores. Armando, também, muito obrigado por aceitar, né, mais essa parceria conosco. Eu sou muito feliz de ter vocês dois como meus parceiros. Muito obrigada. Oi, eu que agradeço. Oi, todo mundo também, bom dia. Bom dia. Bom, então eu vou passar a palavra para vocês. Vocês já estão como co-hosts, então se vocês quiserem compartilhar alguma coisa, vocês já têm a liberdade. Muito obrigada. Oi, gente, bom dia. Tá todo mundo conseguindo ver a tela compartilhada? Sim! A gente vai dar essa palestra em conjunto, eu e a Ana, a primeira vez que a gente vai fazer isso, simultânea, e ela lá na Finlândia e eu aqui em São Carlos. E a gente vai falar um pouco aqui sobre gamificação e, né, os desafios que a gente tem desse conceito na área de educação. E, né, durante essa palestra a gente vai falar um pouco sobre jogos e gamificação para dar uma conceituação básica para quem não sabe ainda o que é gamificação. A gente vai falar um pouco das teorias de motivação que são relacionadas com a gamificação para tentar situar por que ela é importante na área educacional. E no final a gente vai começar a debater e discutir um pouco sobre os desafios que a gente tem, que podem ser temas para pesquisas e trabalhos, projetos futuros, caso algum de vocês tenha interesse também no futuro. Então, inicialmente, a gente começa essa palestra perguntando para vocês o que é um jogo. O que vocês acreditam que seja um jogo. E aqui a gente vai ter várias respostas a respeito disso, que tem gente que pode dizer que é o Super Mario, tem gente que pode dizer que é o PlayStation,
tem gente que pode dizer que é dama, dominó, xadrez. Então, a gente tem várias definições sobre o que seria um jogo. Só que tentando situar na literatura acadêmica, a gente tenta trazer uma das primeiras definições de jogo que a gente tem, que é do John Huizinga, onde ele define o jogo como um círculo mágico. Nesse conceito, o Huizinga ele fala que existe o nosso mundo real e existe esse círculo mágico, que é esse mundo à parte do nosso mundo real, onde a gente entra e dentro desse mundo nós temos uma diversidade de regras, a gente tem um senso de imersão, a gente tem uma narrativa, tem um desafio, a gente tem uma infinidade de limitações que vão transformar a gente dentro desse círculo. Para um conceito mais atual, a gente vira um jogador dentro desse círculo. E a partir da interação que a gente tem com esse círculo, a gente sai desse círculo deixando lá atrás as nossas frustrações, as nossas inquietações e assim por diante. Que a gente usa esses jogos como uma forma de entretenimento. Um exemplo, por exemplo, do círculo mágico na prática é que a gente tem um jogo de futebol. No futebol, depois que os jogadores entram no campo, eles estão lá propícios às regras do jogo de futebol. Ficam 11 de cada lado, um deles é o goleiro. Gente, eu sou ruim de futebol, então se eu fizer alguma regra errada é porque eu sou ruim mesmo. Então tem um goleiro, tem os zagueiros, então a gente tem todas aquelas posições lá que tem as suas definições, e enquanto aquele jogo está rolando, aquelas definições e aquelas regras vão ser aplicadas até o fim do jogo. E aí, a ideia é que depois que esse jogo acabe, as pessoas saiam de lá mais felizes, mais realizadas. Não é sempre isso que acontece. Se a gente joga jogos online hoje em dia também, a gente não vê isso sempre, mas na ideia é isso que a gente espera que aconteça. Depois do Huizinga, a gente tem uma outra definição de jogo que foi proposta pelo Calloy em 61, onde ele já tenta definir o jogo como diversos tipos de classificações. Nessas classificações, ele define com relação à complexidade, se um jogo ele é muito complexo ou pouco complexo, e quanto às regras, por assim dizer. Se o jogo ele é o Agon, que ele define como uma competição, e aí você tem, por exemplo, uma complexidade menor, onde você tem corrida, onde você só vai de um canto ao outro e quem chegar primeiro ganha. Ou então você tem uma competição um pouco mais avançada, como é o caso do futebol, que você tem times, você tem definições, você tem uma outra complexidade de regras bem mais abrangente. E ele cria essa classificação meio que em contraposição que o Huizinga diz, para tentar criar essa nova definição de jogo. E essas duas definições elas são importantes porque elas ajudam a gente a chegar hoje em dia no que a gente conhece como um jogo digital. Aqui já é um pouco mais dentro da nossa realidade, do nosso dia a dia, da nossa rotina, que seriam... Desculpem. Que seriam os jogos que a gente conhece, por exemplo, o Super Mario, o Tetris, o League of Legends, o Final Fantasy, enfim, uma infinidade de jogos digitais que a gente tem hoje em dia, que a gente também consegue trazer uma definição focada na literatura. A gente tem uma primeira definição da literatura de design de jogos, que esse jogo digital ele seria um sistema que vai engajar o jogador no conflito virtual, que ele vai ser regido por esse sistema de regras e ele vai ter um resultado conhecido e justificável. Ou seja, eu tenho mais ou menos o conceito do Huizinga, aqui onde eu tenho um sistema que eu vou entrar e vou imergir nesse sistema. Esse sistema vai ter uma série de regras que foram pré-programadas pelo programador do jogo. Por exemplo, no Pokémon, você pode capturar os Pokémon se você atirar um item Pokébola neles. E no futebol, no jogo no FIFA, você aperta a bolinha, você dá um carrinho e isso te dá uma falta. E assim por diante. E todos esses resultados, como eles são programados, eles são conhecidos e eles são justificáveis, já foram justificados antes. E, além dessa definição, a gente também tem outra definição no Koster, para a parte da teoria da diversão, do livro dele, que ele fala que o jogo ele vai expor os jogadores a desafios abstratos. Ele também tem a questão da regra da interatividade e o feedback contínuo, e ele também vai ter resultados pré-determinados, que vão provocar uma reação emocional na pessoa. Isso quer dizer que, além do que eu tinha antes do meu sistema fechado, com aquelas minhas regras, com aquelas minhas definições, agora eu tenho também outros novos elementos, que seria a questão da interatividade, que é eu estou interagindo ali em tempo real diretamente com o jogo, e eu recebo um feedback contínuo. Tudo que eu faço no jogo,
ele me dá um feedback. Se eu, por exemplo, estou jogando Super Mario e eu tenho que pular de uma plataforma para outra, e eu erro, pulo e caio, eu vou morrer. É o feedback que o jogo me dá pelo erro que eu fiz. E essas ações, elas vão me provocar uma reação emocional. Eu vou ficar feliz, eu vou ficar frustrado, eu vou ficar triste, ou eu vou ficar muito feliz, e assim por diante. E juntando tudo isso, a gente chega a um conceito um pouco mais recente, que já tenta casar um pouco com o que a gente vai falar para vocês sobre a gamificação, que é o que a Jane McGonigal fala no livro dela, Realidade em Jogo, onde um jogo ele é formado por 4 características básicas. Um jogo ele tem um objetivo, ele tem um propósito que faz a pessoa querer jogar, ou seja, a pessoa tem autonomia, eu estou ali porque eu quero. Ele tem as regras, que também já foram computadas, já foram definidas nos outros conceitos, que são limitações que esse sistema vai ter para a gente poder atingir esse objetivo. A gente vai ter o sistema de feedback, que vão ser os elementos que o jogo contém, que vão ajudar a gente a avançar e a progredir nele, e dizer para a gente quão próximo a gente está desse objetivo. E também a questão da participação voluntária, né, que é também relacionado com o objetivo e autonomia, que eu estou lá porque eu quero. Eu não estou jogando por uma obrigação. Não sei, no caso, se você trabalha com isso, já entra outros 500, mas aí a gente já não vai entrar nesses detalhes. Mas, em geral, os jogos, a gente tem essa participação voluntária, onde a gente está jogando porque a gente quer, e não porque a gente é obrigado. E tudo isso daqui é relacionado com a questão da complexidade das regras, que a gente viu do Kaloa, e também com o círculo mágico, meio que personificando, definindo mais esse círculo mágico dentro desses sistemas. Tendo com base nisso, dos jogos, a gente entra no conceito do que é a gamificação. Muita gente acredita que a gamificação é transformar algo em jogo. Só que não é bem isso. A gente é de uma vertente dessa área da gamificação que a gente não acredita que a gamificação seja transformar algo em jogo, mas sim utilizar elementos desses jogos fora do seu contexto original, ou seja, fora de um jogo. Alguns exemplos disso daqui que a gente pode falar hoje em dia, principalmente na área educacional. Eu acredito que muitos de vocês já devem ter tido contato ou conhecido o Duolingo. O Duolingo ele é um aplicativo, para quem não conhece, de idiomas, que te ajuda a exercitar conceitos de diversos idiomas para várias línguas, e entre mais. E o Duolingo ele tem uma infinidade de elementos de jogos contidos ali. Você tem um placar que você compara com seus amigos, o como você aprendeu durante a semana. Você tem as conquistazinhas que você consegue porque você fez uns 7 dias e assim por diante. Então, o Duolingo ele tem uma série desses elementos de jogos, mas o Duolingo em si não é um jogo. Então, a gente define a gamificação como isso. É pegar esses elementos de jogos, tirar eles de lá e colocar eles numa aplicação que ela não é um jogo. E a gente pode se perguntar, mas então, o que eu posso considerar como um elemento de jogo? O que seriam esses elementos de jogos? Na literatura, a gente tem, por exemplo, aqui o professor Karl Kepp, que define elementos de jogos como mecânicas, dinâmicas e estéticas, onde cada um desses elementos tem uma série de definições e vão se expandindo. Por exemplo, as mecânicas, elas são consideradas elementos de jogos de forma isolada. Então, aqui, por exemplo, caso alguém não conheça o Pokémon GO, que é um jogo de realidade aumentada, e o Pokémon GO ele é um jogo, mas o Pokémon GO ele tem esses elementos de jogos dentro dele, que são, por exemplo, a bússola, que guia para você onde é que você está. Você tem os Pokémons, que são outro elemento, e você tem os itens, que são as Pokébolas. Então, por exemplo, para eu transformar algo em algo gamificado, seria eu tentar extrair esses elementos do Pokémon GO e tentar aplicar em outro contexto que não é o Pokémon GO, que não é um jogo. As dinâmicas, elas já são os componentes alinhados com uma regra, que vai provocar uma interação. Continuando em cima desse conceito do Pokémon GO, caso alguém não conheça o que é o Pokémon, é um jogo onde você captura monstrinhos e vai evoluindo eles até você se tornar o mestre lá da região que você tá. E no Pokémon você tem, para você capturar os Pokémons, você tem que batalhar com eles e utilizar o item que é a Pokébola para capturar eles. E
E esses itens, quando a gente começa a colocar essas regras em cima deles, eles começam a criar essas dinâmicas. E aí, ainda no Pokémon, a gente tem, por exemplo, os ovos, que são os itens, e eles têm uma dinâmica que é relacionada ao número de passos que você dá, que é, dependendo da distância que você caminha, você vai conseguir chocar ou não ovos. Você também tem os elementos que são sociais, que você gira os ginásiozinhos, e aí você ganha itens porque você interagiu com esses ginásios, e assim por diante. Então, quando a gente começa a pegar essas dinâmicas, tirar elas desses jogos e também aplicar em aplicações que não são jogos, a gente começa já a gamificar mais um pouco. No Duolingo, por exemplo, a gente tem essa dinâmica de se você mandar o bônus, você manda, parece que um parabéns para o seu amigo e aí ele ganha um bônus. Então você vai gerando essas dinâmicas. E, por fim, a estética, de acordo com o CAP, ela já meio que define os estados emocionais proporcionados, que vão ser a frustração, a felicidade, ou a infelicidade, a motivação e a desmotivação. E são esses aspectos mais emocionais que estão ligados ao jogo, que a gente tem num jogo, e que a gente consegue transpor isso para uma aplicação que não é um jogo. Um exemplo, por exemplo, não sei se vocês conhecem o jogo League of Legends. O League of Legends ele é um jogo de batalha virtual online, onde você tem um time contra o outro e o objetivo é tentar acabar com a base do outro time primeiro. E aí você está lá no League of Legends, um trabalho em equipe, e está todo mundo, em tese, cooperando e agindo harmoniosamente, e aí vocês conseguem derrotar a base do inimigo, e aí você sente aquela euforia porque vocês ganharam o jogo. Ou se você estiver no time que perdeu, você fica triste porque você não ganhou o jogo. Então a gente tenta proporcionar esses estados emocionais fora do jogo e colocar eles dentro de aplicações gamificadas. Que é, por exemplo, novamente o Duolingo, quando você completa 20 dias e você começa a receber aqueles e-mails de parabéns, você completou 20 dias, continue assim, e ele tentando te motivar para tentar te deixar feliz para continuar. Ou o contrário, quando o Duolingo começa a te stalkear, por exemplo, e começa a dizer, nossa, você faz uns 7 dias que você não faz exercício, você está esquecendo de alguma coisa, não está lembrando de mim, aquela intrusão básica assim, do Duolingo que já virou vários memes na internet. E tem essa questão, né, dos aspectos motivacionais. E, né, o que a gamificação faz, de fato? A gamificação, ela influencia na motivação, ela influencia no engajamento, consequentemente, por ela influenciar na motivação e no engajamento, ela aumenta a sua produtividade e também, como consequência da motivação e do engajamento, ela influencia na aprendizagem. E, pela gamificação, está muito focada e baseada em teorias da psicologia, principalmente comportamental, tem vários estudos que mostram que a gamificação ela também pode influenciar e alterar um comportamento, como, por exemplo, mudar um hábito. Na área de saúde, por exemplo, a gente vê várias aplicações de gamificação daquelas de exercício, onde o aplicativo fica te incentivando vários e vários dias a fazer uma série de exercícios e vai te dando feedback em relação aos exercícios que você está fazendo, até você criar um hábito. E o que a gamificação ela não faz? A gamificação não transforma nada em um jogo, a gamificação ela não vai pegar um aplicativo e vai transformar isso num jogo, não. A gente não acredita nisso. Ela também não lava, não passa na cozinha, nem faz massagem, e nem leva o cachorro para passear. Porque uma coisa que a literatura adora vender é que a gamificação ela é uma panácia universal para todos os problemas do mundo. Só que não é bem o caso. Como eu falei anteriormente, a gamificação ela é muito focada em aspectos motivacionais e de engajamento, que podem influenciar na questão da produtividade e da aprendizagem. Então, para qualquer outra coisa, a gamificação ela pode não ser a melhor opção. Então, se você é um professor e você sente que seus alunos estão desmotivados e você quer melhorar a motivação deles, aumentar a participação, o engajamento e assim por diante, então, ok, a gente pode dizer que a gamificação ela vai ajudar sim. Agora, se você está com problema com questão de organização das suas aulas ou com relação a qualquer outra coisa que não seja a essa parte da motivação e do engajamento, principalmente do aluno, a gamificação já pode não ser muito útil e pode também, inclusive, acabar prejudicando. E aí, né, falando sobre isso tudo de motivação, agora a Ana vai continuar falando um pouco dessa parte da motivação e das teorias motivacionais que eu citei um pouco anteriormente.
Obrigada, Armando. Então, pessoal, o Armando estava falando até agora sobre o que é jogo, o que é gamificação, quais são os potenciais benefícios de aplicar gamificação no nosso contexto, que é o contexto educacional. E entre esses vários benefícios que gamificação pode proporcionar, claro, lembrando que não é uma bala de prata que vai resolver todos os problemas, vai matar todos os monstros e assim por diante, um dos principais pontos que a gente justifica a aplicação da gamificação é quando a gente tenta motivar os usuários. Motivação, ela parte do termo que a gente vai se comprometer com alguma coisa, a gente vai ser persuadido a fazer alguma ação. Você pode mudar o slide para mim, por favor? Obrigada. Então, a parte de um direcionamento, que a gente está direcionando os nossos estudantes, direcionando os professores, depende justamente do público-alvo que a gente está focando na gamificação, mas ela vai direcionar e vai engajar o usuário a fazer alguma determinada ação. E essa motivação, no geral, ela é dividida em diversos aspectos. Um dos principais aspectos que a gente foca na gamificação é a motivação extrínseca. É algo que a gente vê um benefício exógeno, ou seja, algo que não vem de dentro, algo que o ambiente proporciona. Por exemplo, pode ser tangível ou intangível. Se a gente falar de tangível, a gente pode estar falando, por exemplo, de um aumento de salário, de uma melhoria de nota. Ou intangível, algo, por exemplo, você recebeu um elogio do seu chefe ou dos seus colegas ou do professor. Então, a motivação extrínseca é algo que o ambiente te proporciona como um feedback que vai te retroalimentar de uma forma que você continue motivado a fazer outras ações no futuro. Então, a gamificação, no sentido de atingir a motivação extrínseca, ela vai muito na linha de aplicar os elementos de jogos que vão te proporcionar algum tipo de recompensa. Em outros aspectos, a gente também fala de motivação intrínseca, ou seja, algo que vem de interno, uma satisfação que a gente tem que é endógena, algo que vem de dentro, algo que a gente sente satisfação simplesmente pela conquista de ter feito, por exemplo, de terminar de ler um livro. Então, geralmente, quando a gente fala de motivação, a gente tem tanto o viés extrínseco quanto o viés intrínseco. E quando a gente não tem nenhum desses dois, a gente pode ter um, pode ter outro, pode ter os dois, e quando a gente não tem nenhum, a gente chama de amotivação. Ou seja, a gente não vê nenhum benefício externo nem interno para a gente fazer aquela ação que o jogo ou qualquer teoria motivacional, não necessariamente a gamificação, que a gente está falando de uma forma mais abrangente, que permita que a gente esteja motivado. Então, se não tem nenhum benefício que vai retroalimentar e direcionar a nossa ação, a gente não vai estar motivado. E você pode passar, por favor? Obrigada. Então, como que a gamificação ela pode afetar a motivação? Então, por causa disso, a gente tem relacionado na intersecção do que é gamificação e do que é educação, na intersecção a gente tem algumas teorias motivacionais. Claro, não são todas, existem outras teorias motivacionais, a gente vai falar aqui de algumas. Então, a primeira teoria, ela é muito baseada na motivação extrínseca, algo que vem externo, que é a teoria comportamentalista. Ela é baseada em Skinner, em lá de 56, então é algo bem antigo. E ela vai basicamente condicionar o comportamento das pessoas, porque ela foi baseada em ratos. Então, dos ratos eles abstraíram para pessoas, mas nem sempre existe esse deparo. Mas basicamente eles tentam abstrair no sentido de que a gente vai ter reforços e punições que vão ser sistematicamente aplicados. E esses reforços e punições, eles podem ser positivos e negativos. Então, a gente vai ter, por exemplo, um reforço, ele vai ser, por exemplo, uma recompensa por algo que a gente estava direcionando anteriormente no sentido motivacional. Por exemplo, eu fiz uma atividade no sistema online educacional e eu tirei uma nota boa. Então, a minha recompensa pode ser positiva, no sentido de que com essa nota boa eu vou conseguir passar de ano mais fácil. Então, pode ser ou não um elemento de jogo, a gente pode, por exemplo, então eu ganhei uns pontos a mais por ter feito aquela atividade e ter tirado acima da média, por exemplo. Ou eu posso também ter um reforço negativo. O que é um reforço negativo? É quando a gente não tem algo que a gente não queria fazer. Então, por exemplo, se eu fizer essa atividade bem, eu não preciso fazer o exame.
E se eu não tenho que fazer o exame, eu tenho um reforço, eu tenho uma recompensa. Então, a gente tem o reforço positivo e negativo, e da mesma forma a gente tem a punição positiva e negativa. Isso a gente está falando, claro, no contexto mais geral. No contexto mais específico, educacional, a gente tenta evitar as punições, principalmente porque o objetivo da gamificação, ou do processo educacional em si, é evitar que a gente desencoraje os alunos a continuar tentando aprender por si só. Então, a gente vai permitir os erros, porque os erros fazem parte do processo de aprendizagem. Mas, partindo mais para a teoria geral de Skinner, ele tem também a definição de punições. E essas punições, elas também são positivas, no sentido, eu recebo algo que eu não queria receber. Então, por exemplo, eu recebo um castigo, eu tenho que ficar no cantinho da sala sem falar com ninguém, porque eu fiz alguma coisa que não era o que a gente estava direcionando. Então, eu ganhei um castigo. Ou eu posso receber uma punição negativa, que seria da mesma forma que o reforço negativo, eu vou ser retirado alguma coisa que eu gostaria de fazer. Por exemplo, eu gostaria de... Não sei, vamos dizer, eu quero ir para o recreio, e eu não posso ir para o recreio. Então, eu fui retirada a vantagem de poder ir para o recreio conversar com meus colegas, porque eu tenho que continuar fazendo atividade, porque eu não terminei. Vai muito nessa linha. Se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem me interromper, não precisa esperar até o final da apresentação, ou até, Armando, se você quiser complementar, fica à vontade. Mas, basicamente, a teoria comportamentalista é isso. Então, a próxima teoria é a teoria da autodeterminação. A teoria da autodeterminação, ela se baseia em 3 ou 4 pilares, dependendo do autor. Então, primeiramente foi Deci Ryan, em 2000, que definiu 3 pilares, e depois disso surgiu o Pink, que adicionou mais um, então eu vou apresentar os 4, mas o tradicional são 3, que seria autonomia, então, domínio e relacionamento. E depois disso surgiu o significado. O que isso significa? Palavras muito bonitas, mas o que significa na prática? Na prática, significa que você vai estar internamente motivado, então aqui a gente já fala um pouco mais de motivação endógena, intrínseca, que vem de dentro. Então, eu vou estar motivado a fazer alguma atividade educacional ou qualquer outra atividade, se eu sentir que o ambiente me proporciona algum tipo de autonomia, se eu posso escolher o que eu quero fazer, por exemplo, eu não preciso fazer exatamente o que me mandam, mas eu sinto que eu tenho condições de escolher o que eu quero fazer, tenho liberdade para escolher. A domínio, o domínio é muito na linha do que eu sinto que eu tenho capacidade de fazer. Então, se eu me dão uma atividade que é muito dentro das habilidades que eu tenho, eu vou sentir que eu sou capaz, então eu tenho domínio para fazê-la, então eu vou persistir tentando fazê-la. Se me dão uma atividade que é muito difícil ou que é muito fácil, eu vou ter um pouco de viés nessa vertente. Mas isso é outra teoria que a gente já vai falar daqui a pouquinho. E também a gente tem a questão de relacionamento. Se a gente sente que está se relacionando com o ambiente ao nosso redor de uma maneira que é satisfatória, que nos reforce a continuar fazendo as atividades que a gente está tentando direcionar. E também, por último, a gente tem o significado, que emergiu depois, que é muito na linha do o que isso significa para mim? Qual que é o propósito de fazer isso? Então, vai muito no que tem de objetivo por trás. Se a gente quer, por exemplo, melhorar o mundo através das nossas ações, é algo que tem um significado pessoal. Então, vai muito na ligação entre os objetivos que a gente tem com os objetivos da atividade. Então, basicamente, se o ambiente nos proporciona autonomia, domínio e relacionamento, e também significado, se for de acordo com o Pink, a gente vai ter um ambiente que nos permite ter uma motivação interna maior. E com isso a gente vai conseguir fazer todas as atividades que a gamificação ou qualquer outro qualquer outra abordagem nos permitiria. Acho que é isso. Então, voltando, já que a gente estava falando disso, a gente tem a teoria do fluxo, que é basicamente o quanto que a gente vai estar no domínio das atividades. Então, a gente tem as nossas habilidades, que vai de muito, pouquinho, até muito. E também a gente tem os desafios que vão de
muito baixinho até muito alto. O que essa teoria nos proporciona? Ela vai no sentido de que a gente tem que alinhar as nossas habilidades com os desafios que são proporcionados. Porque se a gente tem um desafio que ele é muito maior do que a nossa habilidade, a gente vai entrar numa área que a gente chama de ansiedade. Ou seja, eu não vou conseguir fazer porque eu vou estar toda hora ansioso se eu vou conseguir ou não, e vai chegar uma hora que eu vou simplesmente desistir porque eu sinto que eu não tenho o domínio para fazer aquilo. E da mesma forma, se a gente tem muita habilidade e o desafio não atinge aquela habilidade, então, tipo, o desafio é muito baixo e a gente tem muita habilidade, a gente vai sentir que aquilo não faz sentido ficar reforçando. Então, não faz sentido para a gente ficar reforçando quanto que é 2 mais 2 se a gente já sabe fazer derivada. Então, é alguma coisa que tem que alinhar sempre as nossas habilidades com os nossos desafios para que a gente entre no estado de fluxo. E esse estado de fluxo é um estado onde o usuário, onde o estudante ou o professor, ele se perde em questão de tempo e espaço, porque ele se sente tão feliz, tão extasiado fazendo aquela atividade que ele perde total a percepção de tempo, de espaço. E com isso, existe o reforço de quanto aquela atividade está sendo motivacional para ele ou para ela. Eu não vou me arriscar a falar o nome do autor, mas vocês conseguem ver ali depois. E por último, a gente também tem outra teoria, que ela é um pouquinho mais antiga, que é a pirâmide de Maslow. Eu acho que alguns de vocês já viram essa pirâmide antes. Mas a pirâmide de Maslow, ela parte que a gente tem diversas áreas da nossa vida que precisam ser atingidas para que a gente consiga ir construindo. Então, por exemplo, eu não consigo, na teoria, ter alguma questão de criatividade, talento, desenvolvimento pessoal, se eu não consigo atingir, por exemplo, água, comida e abrigo. Então, vai muito na linha hierárquica de que, para eu conseguir sentir que eu tenho segurança, eu preciso primeiro atender minhas necessidades fisiológicas. Então, para eu sentir que eu consigo me relacionar com as pessoas, eu preciso sentir que eu tenho segurança. Então, vai muito nessa linha do que, não o que seria mais importante, mas justamente naquela linha que surge a discussão se existe a necessidade de cotas ou não, porque a gente tem tempo para estudar que nem todo mundo, mas na verdade a gente está basicamente lutando contra essa pirâmide, mais ou menos nessa linha. Então, quais são os desafios que a gente tem da gamificação para o contexto educacional? Então, aqui eu e o Armando, a gente vai fazer um dueto e vamos discutir uns pouquinhos dos desafios que a gente percebe na literatura e também na parte prática, não só teoria em pesquisa, mas na prática em pesquisa. Aqui a gente tem um problema que é reportado desde que a área se entende por gente, por assim dizer, desde 2011, que a gamificação ela surgiu meio que, não vou dizer do nada, mas a gamificação ela é muitas vezes considerada como um pacote de diversos conceitos que já existiam antes e agora eles têm essa roupagem mais lúdica, mais gamificada. Então, por conta disso, a gente tem muito conceito discrepante e problemas de nomenclatura. Alguns desses problemas, por exemplo, quando a gente vai na literatura e a gente vê os autores definindo elementos de jogos. Então, a gente tem esse artigo daqui que os autores eles chamam uma conquista, ou melhor, um reforço de conquista, que ele define como uma medalha que você dá por uma ação que ela não realiza. Você vai no outro trabalho e você tem esse mesmo reforço conquista, só que aqui ele é chamado de badges. E o conceito é o mesmo, é um reforço que você dá por uma ação que o usuário desempenhou. Aí você pega um outro trabalho na literatura e ele vai ter o conceito de medalhas, ou troféus. E na definição também é um reforço que você dá por uma ação, um conjunto de ações que o usuário desempenhou. Então a gente vê que esses três conceitos eles são diferentes na nomenclatura, mas eles significam a mesma coisa. E por que a gente define isso como um problema? Porque no conceito educacional, principalmente muitos de vocês serão professores,
tem uma rotina um pouco complicada. Tem muita aula para preparar, tem muitas coisas para preparar durante a aula. Imagina ainda ter que ficar se preocupando para tentar diferenciar o que é uma medalha, o que é uma conquista e o que é um badge. Então, a gente acaba tendo um problema nessa questão das definições. A literatura em si, ela carece de diversas definições nesse sentido. Alguns trabalhos de gamificação, eles falam até, inclusive, você tem que gamificar alguma coisa, mas tem que ser alguma coisa divertida. Aí você pensa, o que é diversão? E aí entra mais um debate filosófico que vai se estender por anos e anos e anos e anos. E aí a gente tem esse problema, né, que a gente considera, né, que são as confusões de definições. Na verdade, essa linha de confusão de definições, ela vai muito além do que são elementos de jogos. A gente também pode falar, por exemplo, da confusão que a gente tem na literatura do que é um jogo sério, do que é gamificação, do que é um jogo. Então, basicamente, uma coisa que, pelo menos é o meu ponto de vista, pode ser que eu esteja errada, mas o que eu tenho acompanhado na literatura é que, formalmente, um jogo seria qualquer atividade que tenha um cunho mais lúdico. Um jogo sério é uma atividade que tem um cunho mais lúdico e que vai ter um propósito bem pensado do início. Então, por exemplo, se a gente tem um jogo que ele é pensado em ensinar como lidar com a dengue, por exemplo, ele é um jogo em si e ele tem um propósito bem específico, que é o ensino. Aí a gente fala de gamificação, e a gamificação, ela se diverge um pouco do conceito de jogo sério, porque ela não implementa um jogo, que nem a gente viu até agora. Ela não vai tentar, por exemplo, fazer um jogo, ter um altíssimo custo para produzir um jogo, mas sim ela vai colocar elementos de jogos no dia a dia dos usuários. Então, a gente tem já um sistema pronto de um ambiente virtual de aprendizagem, e esse ambiente virtual de aprendizagem ele vai aplicar, por exemplo, o conceito de medalhas, o conceito de conquistas e o conceito. Então, basicamente, a confusão que a gente tem parte do nível mais geral, do que é um jogo, do que é jogo sério, do que é gamificação e assim por diante. E depois a gente, quando vai tentar aplicar, a gente já fica mais confuso ainda, porque não existe uma definição apropriada para os elementos de jogos, porque alguns deixam no termo em inglês, outros deixam no termo em português, outros usam leaderboards, outros usam ranking, mas é a mesma coisa no fundo. E isso previne também a gente evoluir produzindo uma teoria mais aprofundada, um guideline, uma orientação melhor para as pessoas que querem usar a gamificação, que é uma das coisas que a gente vai falar. Nessa segunda aqui, a gente fala da falta de validação, é que a literatura de gamificação, quando ela começou, era um negócio bem engraçado, porque era todo mundo prometendo muita coisa, mas ninguém mostrando nada. Era sempre alguém falando, a gamificação ela é perfeita para tudo, para todos os problemas da sua empresa, para todos os problemas da sua escola, para todos os problemas do desenvolvimento de software. Mas era aquele negócio, ela é boa, mas a gente não tem como provar para vocês que ela é boa. E aí, a partir de 2012, mais ou menos, a gente já começou a ter vários estudos empíricos, que seriam estudos com com controle experimental, que são grupos de controle, para tentar produzir, né, um pouco mais de evidência se a gamificação ela de fato influencia naquilo que a gente diz que a gamificação influencia. E aí, né, a gente consegue corroborar o que a literatura falava, a gamificação melhora a motivação, melhora o engajamento, mas isso tudo é sempre uma questão de depende. Ela melhora, assim, todos esses aspectos, mas existe muito o depende, que a gente também vai entrar em mais detalhes nos próximos itens. Mas essa carência de evidências empíricas e longitudinais, elas acabam, às vezes, diminuindo a credibilidade dos resultados. A gente, às vezes, pode mandar um trabalho dizendo que melhorou isso daqui, mas aí tem outro trabalho dizendo que, na verdade, não, foi ruim. A gente tem, por exemplo, um estudo longitudinal um pouco famoso de 2014, mais ou menos, que eles aplicaram a gamificação por uns 6 meses a um ano, mais ou menos, e eles mostraram que a gamificação foi horrível. Os alunos ficaram desmotivados, caiu a aprendizagem, caiu a motivação, caiu em diversos aspectos. Só que, de novo, foi ruim por quê? Porque depende. A gamificação, ela foi implementada, digamos assim, de qualquer jeito, e aí a gente teve esses resultados.
Aí a Ana E pode... também outra coisa que acontece nos estudos longitudinais é que muitas vezes a gente aplica uma abordagem, independente do contexto, e essa abordagem é em si muito boa para aqueles primeiros meses. E depois disso, ela começa a decair. Então, existe o que a gente chama de efeito de novidade. Então, a gente tem a novidade, a gente começou a usar e está sendo muito legal, mas depois disso a gente meio que não vê mais tanto novidade. Então, a gente meio que dá uma desmotivada e com isso precisaria ter uma atualização da gamificação, uma atualização da abordagem que a gente está utilizando. Então, basicamente, com essa falta de evidência empírica, dessa aplicação da gamificação para mensurar realmente o quanto que ela está melhorando ou não, e de estudos longitudinais que permitam a gente eliminar um pouco desse efeito da novidade, fica muito difícil da gente avaliar o quanto é possível acreditar nos resultados que a gente tem sobre gamificação. Porque gamificação é boa, sim, mas o quanto que ela é boa, o quanto que isso foi influência de outras coisas. O quanto que foi influência do design, o quanto que foi influência da implementação, o quanto que a forma que a gente avaliou influenciou nesses resultados, e também o quanto tempo que eles duraram, e quais foram as pessoas que usaram. Então, a gente tem muitos dependes que vão nos prevenir, por exemplo, de elaborar teorias que permitam a gente aprofundar o que é bom, o que não é na gamificação, porque ainda a gente carece desses estudos que são aplicáveis, que são as aplicações. E também a gente previne, por falta também da nomenclatura, a definição de boas práticas, do que fazer para ter uma gamificação que vai ser efetiva para o seu cenário, para o seu desejo, para o que você quer motivar no seu sistema educacional. E seguindo isso, né, que a Ana estava comentando também da questão da validação, a gente tem esse problema da padronização nos estudos. Que a gente não tem, digamos assim, um padrão de design para seguir, para implementar, para fazer a avaliação dos resultados, instrumentos, e isso também está relacionado com o primeiro que a gente falou, das evidências, que é difícil a gente produzir evidência quando a gente não tem padronização das coisas. Por exemplo, a gente vê estudos que avaliam a motivação do usuário no ambiente gamificado educacional. E aí, como é que eles avaliaram a motivação? No estudo, eles usaram uma pergunta: eu estava motivado ou não? Sim ou não? No outro estudo, eles utilizaram uma escala Likert, fazendo uma afirmação e dizendo como eu estava motivado, de 1 a 7. E aí a gente tem um outro terceiro estudo que usa um instrumento da psicologia, um instrumento psicométrico validado, para tentar medir a motivação da melhor forma possível, que pode utilizar uma escala Likert ou não. E então a gente acaba não tendo como fazer até mesmo uma análise mais aprofundada, um quesito, uma meta-análise, que a gente não consegue padronizar esses resultados para verificar se realmente está funcionando ou não. E na questão do design, a gamificação ela é bem engraçada nesse sentido, porque todo mundo tenta padronizar a gamificação de uma forma, e aí, por conta disso, a gente acaba gerando os guidelines, as nossas diretrizes, e desde 2011, que é mais ou menos o ano que a gente considera que a gamificação foi conceituada de fato na literatura, a gente tem mais de 100 diretrizes de como você pode gamificar algo. Isso só na literatura, a gente não sabe fora da literatura se tem mais, deve ter mais, cada um tem a sua forma de gamificar algo. Então, essa falta da padronização, ela também atrapalha um pouco e acaba sendo um problema. Sim, até porque muitos dessas diretrizes que a gente tem hoje, elas se baseiam muito, por exemplo, eu quero gamificar um sistema educacional para crianças. Então, a gente vai ter um guideline diferente, a gente vai ter uma orientação diferente do que um sistema que a gente quer gamificar para ensino de adultos. E vai ser diferente, por exemplo, se a gente quer gamificar alguma coisa para a indústria, ou se a gente quer gamificar alguma coisa para a área de ecologia. Então, existe muita dependência do contexto que a gente está utilizando. E por causa desse contexto, a gente vai ter diversas padronizações que, no fundo, a gente nem sabe o quanto que elas são verificáveis, porque volta no tópico anterior, então a gente tem muito essa correlação entre os desafios que a gente está propondo aqui. Porque se a gente não tem uma forma de avaliar bem,
e a gente não tem suficiente métricas bem definidas que foram aplicadas em estudos empíricos, como é que a gente vai definir um processo padrão? Como é que a gente vai definir uma forma de implementar padronizada? E quem é que vai ser a pessoa que vai lá dizer assim, não, sempre que a gente for fazer gamificação, a gente vai utilizar esse teste psicométrico? Porque depende muito da métrica que a gente quer avaliar. Se a gente quer avaliar a motivação, vai ser uma coisa. Se a gente quer avaliar engajamento, vai ser outra. Se a gente quer avaliar o quanto melhorou a usabilidade, vai ser outra coisa. Então, cada métrica que a gente vai utilizar vai depender muito da nossa questão de pesquisa, do nosso objetivo quando a gente está gamificando. E para isso, até que a gente tenha uma base de dados que realmente permita a gente formular uma forma padronizada, a gente vai precisar de muitos estudos empíricos para fortalecer a teoria. Desculpe. E continuando essa fala da Ana, a gente também segue dentro disso daí da questão da falta da cobertura, que a gente tem diversas formas de avaliar e a gente também tem diversos contextos. Tem uma heterogeneidade muito grande na forma como a gamificação ela vai ser aplicada em contextos diferentes. A forma como eu aplico a gamificação no marketing, ela não vai ser igual à forma como eu aplico a gamificação na educação. Hoje em dia, a maioria dos estudos, eles apontam que a gamificação ela é mais amplamente utilizada na área de educação, justamente por essa questão da motivação e do engajamento. Mas não é só isso, a gamificação ela é muito utilizada em quesito de e-banking, de e-commerce, de saúde. Saúde também é uma das grandes áreas que a gamificação é amplamente aplicada. Tem também a questão do marketing. Tem diversas áreas e cada uma dessas áreas elas têm uma forma diferente. Também tem áreas que a gamificação não tem cobertura nenhuma, que ela nunca foi aplicada. Então, a gente não sabe se para aquela área, se a gamificação ela vai ser viável ou não. Toda essa questão do contexto, ela também vai influenciar na forma como a gamificação vai ser percebida e avaliada também pelos usuários e pelas pessoas que estiverem implementando. Sim, isso é importante a gente sempre lembrar, porque, por exemplo, os resultados que a gente tem na área de marketing nem sempre vão refletir na educação e vice-versa. Então, às vezes, as pessoas tentam propor alguma coisa mais genérica que não vai ser aplicável, por exemplo, para todos os contextos. E isso vai acabar dificultando a padronização, justamente do que a gente estava falando, se a gente vai depender muito do que a gente estava aplicando. Então, se a gente está aplicando medalhas no contexto de marketing, de melhorar o e-commerce, vai ser um resultado. E se a gente aplicar medalhas no contexto de educação, para melhorar a aprendizagem, vai ser outro resultado. E às vezes pode até ser o mesmo resultado, mas não é garantia que sempre que a gente aplicar alguma coisa em marketing vai funcionar em educação e vice-versa. Então, nesse sentido, a gente ainda tem que explorar os diversos contextos que a gamificação ainda não foi aplicada para garantir realmente, isso aqui funciona, ou realmente ela não lava, não passa e não faz comida, infelizmente. E aí a gente está falando até agora de variáveis, por assim dizer, contextuais, que são relacionadas ao ambiente. A gente está falando de design, está falando de planejamento. Agora a gente vem numa das principais vertentes que é explorada na gamificação, que é a questão da customização. Agora a gente entra no nível do usuário, que a gente tenta fazer uma gamificação que ela seja apropriada para o usuário que está interagindo com o sistema. Porque, assim como um jogo, não é todo mundo que gosta do mesmo jogo. Tem gente que gosta de League of Legends, tem gente que gosta de Dark Souls, tem gente que gosta de Pokémon, tem gente que gosta de Final Fantasy e assim por diante. Então, ninguém todo indivíduo é diferente. Então, por conta disso, as características que a gamificação vai fazer com que a pessoa se sinta motivada também vão ser diferentes. Vão influenciar nesse processo. E aqui a gente já entra na parte de personalização da gamificação, da customização da gamificação, que é sobre como a gente vai tentar extrair o perfil do usuário. Esse perfil ele pode ser um perfil emocional, pode ser um perfil psicológico, pode ser um perfil comportamental e assim por diante, para a gente tentar fazer uma experiência mais
mais personalizada. E assim, né, consequentemente, a gente acredita que você estando mais à vontade no sistema, você vai se sentir mais motivado e mais engajado. E também nessa linha a gente sempre pensa que é muito difícil extrair e identificar esses perfis. Porque, por exemplo, uma das primeiras definições que a gente teve de tipo de jogador é a definição de Bartle, de 96. E essa definição, ela é baseada em jogos online e não em gamificação, mas basicamente ela divide os jogadores em 4 tipos, que eu vou explicar rapidinho, porque a gente está quase no tempo, mas a gente tem os usuários que gostam de interagir com o mundo, que são os exploradores, os que gostam de interagir com outros jogadores, que são os socializadores, os que gostam de agir sobre os outros jogadores, que seriam os assassinos, e e também a gente tem os que gostam de agir sobre o mundo, ou seja, conseguir algumas conquistas em relação ao mundo, que seriam os conquistadores, mais ou menos. Então, a gente define esses 4 tipos, mas não garante, por exemplo, que eu vou ser 100% o socializador. Eu posso ser um pouquinho socializador e eu também gosto de explorar. E eu também gosto de conquistar algumas coisas no mundo. Então, vai ter uma diferença que nem sempre, porque eu tenho um tipo de jogador predominante, ou uma personalidade predominante, eu não vou gostar de outros aspectos. Ou porque eu tenho o meu gênero feminino, não quer dizer que eu não vou gostar de coisas que são consideradas predominantemente masculinas. Então, existe esse conflito que é muito difícil, primeiramente, identificar e extrair essa informação, e, segundamente, identificar como que a gente vai fazer esse design, de uma forma que, mesmo que não seja binário, eu sou ou eu não sou, eu consiga representar no sistema, através do design da gamificação, uma coisa que vai me permitir eu ter uma melhor experiência, um melhor engajamento, uma melhor motivação. E em cima disso ainda do usuário, como a gente estava falando, além de definir o perfil, a gente ainda tem a questão do comportamento indesejado, que entra como um problema pela gamificação não customizada, onde a gente tem uma mudança de comportamento que não era prevista e isso acaba desmotivando mais ainda a pessoa. Um exemplo muito básico disso, que isso também vem da psicologia, não só da gamificação, mas de muito tempo atrás, é que você coloca uma competição no ambiente e as pessoas que estiverem lá embaixo na competição, num placar da vida, elas vão se sentir mais desmotivadas. E aí, aquela gamificação que eu tinha implementado com a ideia de vou tentar motivar meus alunos, ela vai desmotivar uma grande parte da sala porque eles acham que não vão conseguir subir naquele placar. E aí a gamificação funciona para alguns e não funciona para outros. E quando a ideia é que a gamificação seja igualitária, todo mundo se sinta motivado e todo mundo se sinta engajado. Isso é um problema que a gente vê muito grande nessa questão, no aspecto do design, quando a gente faz um design de gamificação que é para todo mundo. Sim, e principalmente quando a gente identifica alguns elementos de jogos em específico que vão acabar desmotivando. Por exemplo, se a gente tem um contador e algumas pessoas não gostam de ter essa pressão por tempo. Então, essa pressão por tempo vai acabar, eu não quero fazer por causa disso. Ou quando a gente tem alguma atividade que a gente tem que fazer em conjunto, e eu não gosto de trabalhar em equipe. Então, existe sempre essa barreira, independente se é gamificação ou não. Mas é uma coisa que a gente tem que pensar no sentido de melhorar a motivação, se esse é um dos objetivos da gamificação. E aí, né, o último problema que a gente traz é a questão da falta de recursos, é que a gente tem um pouco investimento técnico, investimento de forma geral na gamificação, porque, como a gente disse, a gamificação ela meio que surgiu do nada, foi um boom na época e muita gente começou a implementar, começou a usar, sem ter esses estudos dizendo como você deve ou como você deveria. E isso causou diversos problemas, até mesmo para a questão da indústria. Não sei se vocês lembram, na época existiu o Foursquare. O Foursquare foi um desses grandes aplicativos que foi o boom da gamificação, que é um aplicativo com uma ideia que você acha até meio inconcebível. Por que eu queria mostrar para todo mundo onde eu tô, para onde eu vou, mostrar assim para todos os stalkers que estão vendo a minha rede social. Mas as pessoas faziam isso para quê? Para pegar medalha, para pegar a prefeitura de um certo lugar. E alguns lugares, inclusive, eles, por exemplo, restaurantes, eles diziam que o prefeito ganhava um prato dia tal da semana por causa do Foursquare. Isso me influenciou muito na época, inclusive, uma história pessoal minha, que
tinha um restaurante do lado da minha universidade que eu cortava o caminho toda vez que eu ia para lá, só para fazer o check-in no Foursquare para virar o prefeito para ganhar um prato da quarta-feira. É a modificação do comportamento da gamificação agindo. Mas o Foursquare, ele começou assim, nesse sentido, as pessoas começaram a jogar o Foursquare, ao invés de usar ele como aplicativo. E aí eles meio que tiraram, vamos cortar a gamificação porque não está dando certo. Quando eles tiraram a gamificação do Foursquare, o Foursquare morreu. Ele perdeu mais de 2/3 da base de usuário dele, que era um aplicativo muito grande, e morreu do dia para a noite. E aí eles pensaram, vixe, deu problema, vamos voltar com a gamificação. Só que já era tarde, já tinha perdido a base de usuários e o pessoal não estava mais usando. E aí o que eles fizeram vamos deixar o Foursquare e vamos criar uma aplicação só para gamificação, que surgiu o Swarm, que ninguém usa. Mas é o mesmo propósito do Foursquare. Então, a gente tem esse quesito da falta de recurso, que a gente tem as pessoas implementando a gamificação, mas elas não investem nessa gamificação, não investem no suporte, na manutenção de como essa gamificação vai funcionar. Que pensem como um jogo. Eu tenho um jogo, eu parto do pressuposto que eu vou passar um bom tempo com esse jogo. Então, esse jogo ele vai ter que ter atualizações para que eu continue jogando ele. Essas atualizações elas podem vir na forma de sequências do jogo, podem vir na forma de atualizações que a própria desenvolvedora do jogo me dá e assim por diante. E na gamificação isso, infelizmente, não acontece. Até o momento, o único registro de aplicativo gamificado que faz isso de fato é o Duolingo, que de 6 em 6 meses eles ficam mudando a gamificação deles. Tem dias que eles estão com roupinha para coruja, tem dias que eles tiram placar, enfim. Ele modifica meio que constantemente de acordo com as interações do usuário, mas ele não é algo ainda customizado, ele é algo que é um para todos, só que ele vai tentando modificar de acordo com as interações. Justamente o Duolingo é uma plataforma que tem bastante recurso, mas a gente falando no nosso nível mais local, é muito difícil a gente, como pesquisador ou como professor, manter uma plataforma que vai se atualizar de quando em quando, pensando em manter a novidade do sistema, manter os usuários motivados e assim por diante. Então, a falta de recurso influencia bastante. E só fazendo um adendo no exemplo do Foursquare, a gente usava muito pela motivação extrínseca, que era ganhar as medalhas, mas também para mostrar para o crush onde a gente estava, que era a nossa motivação intrínseca. Mas a gente percebe pela queda da nossa base de dados que a maioria estava ali pela gamificação e não para mostrar para os stalkers onde a gente estava. Sim. E aí, né, resumindo tudo isso que a gente falou até aqui, até o momento, a gente conclui, né, que jogos e a gamificação são legais, são uma coisa que estão presentes no nosso dia a dia e que são significativos, de certo modo, nas nossas vidas. A questão da gamificação, a gente tem um baixo custo, porque não precisa toda uma equipe para desenvolver um negócio específico para uma função específica, como é um jogo, que a gente pode fazer algo, digamos assim, um pouco mais genérico e tentar aplicar para mais pessoas. Lembrando sempre do que a gente falou lá em cima, focar também na customização, no planejamento e assim por diante. Mas a gente ainda tem diversos desafios que a gente pode e a gente deve tentar trabalhar nas nossas pesquisas e nossos trabalhos futuros. Tá? Acho que é isso. Se a gente tiver alguma dúvida, manda para nós. Meu contato, se vocês quiserem me achar em redes sociais afins, é Armando Toda, também em qualquer rede social. E meu e-mail também é armando.toda no Gmail, caso... Vou tirar uma fotinho antes da gente começar as perguntas, porque daí as pessoas podem querer sair, inclusive com esse slide aqui junto. Então, quem quiser aparecer nessa fotinha oficial, que a gente vai divulgar nas redes sociais. Oi, Ava, querida! Nós vamos abrir agora. Quem quiser aparecer, então eu vou tirar essa fotinha, tá? Então, deixa eu só... nem passei perfume, gente. Vai sem cheirinho mesmo. Então, 1, 2, 3 e já. Mais uma para garantir. 1, 2, 3 e já. Muito bem. Quem não pôde aparecer, colocou um coraçãozinho, né, Ju? Muito bom. Então, agora eu vou passar para as perguntas, né? Então, quem quiser
pode, a gente vai fazer uma inscrição, né, para não todo mundo ligar o microfone ao mesmo tempo. Vocês podem dizer pergunta e vocês abrirem o microfone, ou se vocês quiserem que nós façamos as perguntas, é só colocar ela que a gente lê, tá bom? Se vocês quiserem, podem descompartilhar a apresentação para vocês visualizarem também o chat. Beleza. Vocês podem ligar só o som, não precisa ligar a câmera para fazer pergunta, tá, Denise? Alguém tem alguma pergunta? A Ava tem uma pergunta. Por favor, Ava. Oi, gente. Bom dia para todos. Ana, saudade. Armando, tudo bem? Muito obrigada. Em primeiro lugar, a gente quer agradecer, né, essa palestra, essa troca de experiência. A gente fica muito feliz, né, de vocês estarem participando aqui conosco, contribuindo aqui com a SEI, com a UDESC, com o Interagir. Muito obrigada, viu? Mas eu queria fazer uma pergunta. Poxa, né, nessa fala de vocês, a gente tem muitos desafios, né? Quer dizer, a gente tem falta muita coisa, né? Então, essa foi uma questão. Tem desafios, falta padronização, depende do contexto, qual é o teu público, essa dinamicidade que a gente precisa dar para a gamificação, porque tudo que fica por muito tempo parece que perde um certo interesse, né? Então, o que quer medir? Quer medir engajamento, motivação, etc. Mas na fala de vocês, eu vi uma abordagem de um processo de gamificação, ou de um design de gamificação focada muito na personalização, né? Na customização para o indivíduo. E aí a minha pergunta vai para um ambiente educacional, já que a gente está falando da gamificação para o ambiente educacional, colaborativo, para uma comunidade de prática, né? Então, quando a gente está trabalhando num ambiente onde os recursos são para uma comunidade, e eu quero melhorar essa colaboração, né? E aí uma das estratégias poderia ser a gamificação. A minha pergunta quais são as recomendações que vocês nos dariam para um ambiente colaborativo, para um ambiente, para uma comunidade, onde eu quero, a partir da gamificação, melhorar ou aumentar, né, essa colaboração? Oi, Ava, tudo bem? Uma coisa que eu penso muito quando a gente fala de sistema colaborativo, a gente vai muito relacionado com a teoria da autodeterminação. A teoria da autodeterminação que vai muito na separação de autonomia, de domínio e relacionamento. E nessa questão, a gente consegue fazer muito a ligação da gamificação com sistemas colaborativos na linha de relacionamento. Porque o relacionamento na gamificação, ele pode surgir, por exemplo, em você permitir que as pessoas consigam ver seu perfil e você consiga colaborar informações, transpor informações pessoais, se você quiser, ou transpor suas conquistas, mas também você consegue reforçar o seu relacionamento com outras pessoas através de sistemas de amizade, como sistemas colaborativos permite, fazer a questão de colaborar ou competir com os seus colegas, em fazer trabalhos em equipe. Então, também são elementos de jogos que não são necessariamente exclusivos a jogos, mas são coisas que permitiriam reforçar algo que o sistema já permite. Então, uma das coisas que eu percebo quando a gente fala de sistemas gamificados é que muitas vezes a gente entra na parte ética do que dá para compartilhar do usuário, do que não dá, se a gente pode colocar o nome dele inteiro lá no ranking, se vai ter problema ou não. E eu vejo que isso não seria mais um desafio tão grande para um sistema colaborativo. Se a gente já tem esse sistema de colaboração entre os usuários, se eles já conseguem ter acesso a informações dos demais. Então, seria só adicionar um novo nível de relacionamento nesse sistema. Claro, a gente também tem que focar em outros aspectos para permitir a autonomia, o domínio e o propósito, mas a gente consegue focar bastante na parte de relacionamento. Eu acho que também isso seria uma das formas que eu abordaria a gamificação em sistemas colaborativos. Legal, obrigada, Ana.
Temos mais uma pergunta da Gabriela, que está aqui no chat. Como saber se meus usuários estão motivados para utilizar um recurso gamificado? Seria viável aplicar previamente, por exemplo, um questionário para verificar o perfil deles? Nesse sentido, existem alguns aspectos que podem influenciar na adoção da gamificação. A gente, fazendo uma pequena propaganda, a gente fez um estudo, inclusive aqui com a professora Isabela e com a professora Ana, que vai ser apresentado essa semana no CEBI, que é que tipos de perfis são mais indicados para você implementar a gamificação em contextos educacionais. Que é a gente tentar identificar quando que a gente pode ou quando a gente deveria gamificar um ambiente educacional. E a gente conseguiu identificar que, dependendo de alguns perfis, se a pessoa conhece o conceito de gamificação, por exemplo, e ela gosta de jogos, então a gamificação ela acaba se tornando viável na percepção da pessoa. A pessoa ela iria ter uma adoção, uma aceitação maior pela gamificação nesse sistema. Então, às vezes, não precisaria nem de um questionário, mas algumas informações do tipo, se as pessoas se os usuários eles gostam, por exemplo, de jogos, o fato deles gostarem de jogos já é um fator positivo que vai influenciar na adoção. E na questão da motivação, você pode fazer também aplicar um questionário motivacional antes e depois aplicar a gamificação e aplicar um questionário motivacional depois e verificar se houve um ganho nessa motivação. Também algo viável. A questão do perfil varia muito de acordo com o contexto que estiver usando também, e para fazer a gamificação ser um pouco mais eficiente, que a parte de perfil já envolve outros aspectos. Também não necessariamente precisa focar em aspectos demográficos. Então, por exemplo, se a minha personalidade vai influenciar nos elementos de jogos que eu vou me sentir mais atraída por. Mas também a gente pode, por exemplo, tentar entender as percepções que os usuários têm antes de utilizar a gamificação. Então, no projeto que eu estou envolvida aqui em Tampere, a gente tem um projeto que a gente está tentando gamificar um sistema de treinamento para segurança em portos marítimos. Então, a gente tem um público bem predominantemente masculino, que tem uma idade média de 30, 40 anos, e eles lidam pouco com tecnologia. Então, a gente percebe pela fala deles, que a gente fez diversas entrevistas antes de começar a prototipar a gamificação, que eles tenham um certo receio com elementos de jogos, por exemplo, competição. Eles não gostam muito da competição porque eles acham que isso não seria saudável no ambiente onde eles estão trabalhando. Ao mesmo tempo, se a gente for olhar na literatura, a gente tem que a competição é uma coisa que homens, no geral, têm preferência em relação às mulheres. Então, existe essa divergência que nem sempre porque um dado demográfico vai indicar que você deve utilizar aquilo, que aquilo vai ser certeza. Então, de novo, é um depende em cima de depende. Então, eu acho que seria mais viável, em vez de a gente focar em dados demográficos, você é homem, você é do tipo de personalidade tal, se você é do tipo de jogador tal, a gente pode tentar entender quais são os preconceitos que eles têm sobre gamificação, quais são as percepções, e a partir disso a gente consegue montar um design que a gente pode fazer, por exemplo, um protótipo, em vez de já fazer a versão final, e avaliar com eles como que eles gostariam de interagir com aquele sistema. Não precisa necessariamente já chegar a implementar tudo, e daí a gente olhou assim, mas a gente perdeu um tempão e não está dando resultado. Então, a gente pode fazer algo mais interativo, a gente conversa com os usuários, vê o que eles têm de percepção, às vezes a gente tenta aplicar aquilo que eles disseram que não iam gostar, porque às vezes a gente só não sabe porque a gente nunca interagiu com aquilo, ou a gente tem uma visão totalmente diferente em outro contexto, então existe essa variação também, e a gente vai aos pouquinhos adaptando a nossa gamificação ao público que a gente está tentando fazer a gamificação para, e fazer a motivação funcionar. Então, não necessariamente vai muito do que a gente está motivado a fazer, mas necessariamente eu acho que vai muito mais na linha do que eu me sinto perceptível a. Então, o que eu gostaria de, e não o que eu me sinto mais motivado a utilizar, porque às vezes a gente tem uma visão um pouco enviesada mesmo dos nossos próprios gostos.
só colaborando com o que vocês já falaram, né? Sempre lembrando que eu vou ter algumas motivações para entrar no sistema, mas não necessariamente para continuar no sistema, né? Então, essa questão do quanto vai durar o meu uso no sistema, ela pode ser sempre revista, né? O designer, quem vai projetar, vai ter que sempre estar atento a isso, né? Nós temos uma última pergunta. O Iago gostaria de fazer, pode abrir o microfone. Ok, vocês estão me escutando? Sim. Legal. É que eu achei muito interessante a palestra de vocês. Eu sou estudante de licenciatura em matemática, mas eu também estou fazendo análise de desenvolvimento de sistemas no Senai. E aí eu acabei trabalhando com um projeto, na verdade não era bem gamificação, a gente criou um jogo, a gente está desenvolvendo um jogo, né? E aí eu queria saber para um curso de pós-graduação, para mestrado, assim, que caminho que vocês indicam para quem quer, digamos, casar a tecnologia com a educação, a licenciatura, né? Porque eu quero tentar aproveitar o melhor dos dois mundos para também estabelecer a tecnologia como um diferencial, né? Porque eu vejo que na sala de aula a gente ainda tem... isso a gente vê com mais... até mais frequência na pandemia, que a gente tem dificuldade, né, dos professores em mexerem com a tecnologia. Então, queria saber o que vocês recomendam de caminhos para seguir em mestrado. Oi, Iago, tudo bem? Oi. Então, existem algumas abordagens que você pode fazer. Então, pensando se você quer fazer um mestrado na área, vai partir muito de qual vai ser o seu objetivo no mestrado. Então, vamos dizer, a gente está tentando fazer algo interdisciplinar. A gente vai juntar computação com matemática e o processo de ensino. Então, a gente vai ter uma intersecção e nessa intersecção a gente vai tentar identificar se você quer focar mais no viés tecnológico, qual que é a contribuição computacional disso, ou qual que é a contribuição educacional disso. Muitas vezes a gente vai ter os dois, mas a gente identifica primeiramente qual que é a principal contribuição que você quer focar. E a partir disso a gente escolhe um programa que esteja alinhado com esse objetivo. Então, por exemplo, na UDESC eu sei que a gente tem o mestrado em ensino e a gente tem o mestrado em computação aplicada. Eu fiz em computação aplicada, mas eu fiz o meu mestrado juntando educação e tecnologia. E o Armando também, ele trabalha na USP com educação e tecnologia. Mas eu acho que ele também... Eu não vou falar por ti, você pode falar. Desculpa. Eu também, o meu mestrado, meu bacharel, meu mestrado e meu doutorado foram todos na computação, mas desde a minha graduação eu trabalho com a parte educacional. Então, eu sempre tive alinhado com essa parte de sistema com benefício para aprendizagem ou para educação. No caso, no doutorado, agora eu trabalho mais especificamente com a parte de design da gamificação, do planejamento para auxiliar a vida dos professores. Iago, eu vou complementá-los, né? Uhum. A Ana já explicou, né, que dentro da universidade, na UDESC, nós temos esses dois olhares, mas só reforçando, então, independente dos mestrados, é a união desses três pilares, né, que você quer fazer. A área tecnológica, a área da matemática e o processo de ensino e aprendizagem, né? Então, na computação aplicada, nós temos o mestrado em computação aplicada, onde a Ana fez o mestrado dela, o foco principal é no desenvolvimento de novas tecnologias para apoiar este processo de ensino e aprendizagem. Então, no qual a Ana desenvolveu todo um trabalho, né, sobre como desenvolver a gamificação em ambientes virtuais de aprendizagem, na verdade, para o foco educacional. Mas a gente tem também o programa de ensino de ciências, matemática e tecnologia, na qual eu e a Ava, que estamos aqui, atuamos, e tem vários outros professores, que aí trabalha o uso de tecnologia para desenvolvimento de artefatos educacionais, né? Então, é o olhar que a gente tem que entender. A minha recomendação é que você conheça um pouco mais o nosso grupo, que é o Grupo de Informática na Educação, na qual a Ava é a nossa coordenadora, a nossa líder, mas nós atuamos eu, a Ava, o professor Cariston, que está também no programa de ensino, e eu e a Ava atuamos na computação aplicada também, para você conhecer lá as várias ações que a gente faz para
quem sabe você vir trabalhar conosco, será uma grande oportunidade, tá? O Carlos é o professor que fez o núcleo de ensino de xadrez e tecnologia, né? O Ele Next. mesmo, ele mesmo. Isso, conheço. Cara carismático. Então, mais alguém tem alguma pergunta rápida? Eu olhei aqui no chat, parece que não. Então, eu gostaria, gente, de agradecer imensamente essa oportunidade de conversa que a gente teve, né, de mostrar um pouquinho mais sobre a gamificação, né, tirar alguns preconceitos que a gente tem em relação a isso, né, algumas confusões, achando que realmente a gamificação, muita gente acha que resolve todos os problemas do mundo e a gente sabe que não é, mas a importância, sim, da gamificação em diversos contextos, e aqui, claro, né, o foco principal da palestra de hoje no contexto educacional, nós temos pessoas aqui de diversas áreas, né, tivemos aqui conosco mais de 40 pessoas assistindo a palestra, eu fiquei bem feliz, de saber como o tema, né, ele envolve a curiosidade e também a querer conhecer um pouco mais sobre a gamificação. Mas eu queria agradecer imensamente Ana e Armando pela grande parceria, né, pelos trabalhos lindos que vocês têm realizados, e agradecer por vocês serem quem vocês são, né, então, continuando sempre conosco, né, não esquecendo da gente, mesmo já estando... A Ana, né, já está um bom tempo fora da UDESC, mas sempre retornando para casa, quando está aqui no Brasil e sem pandemia, a gente toma café, né, ela vem e apresenta para o grupo. O Armando, a gente já está, vou até, né, dar um spoiler, né, Armando, que a gente está montando algo aqui também para você trazer para os alunos dos programas, né, de computação aplicada de ensino de ciências, matemática e tecnologia, trazendo uma oportunidade da gente trabalhar em conjunto. O Armando era para ter vindo aqui, gente. Então, assim, antes da pandemia, a gente tinha combinado que ele ia vir lá por junho, para cá, para trabalhar um mês conosco, né, conosco, com todos nós que estamos aqui, mas a pandemia não deixou. Então, a gente está bolando um esquema de como a gente vai fazer isso de forma online agora, né? E a Ana é uma parceira sempre, né? Então, desde a graduação, é uma pessoa que a gente tem muito orgulho de dizer que é prata da casa, e estou muito feliz de vocês dois estarem aqui conosco hoje. Muito, muito obrigada mesmo. Espero que seja a primeira palestra de inúmeras que vocês vão dar em conjunto aqui conosco. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Tava meio nervosa, desculpa se eu me embabaquei falando as coisas. A gente é pesquisador, mas a gente também é ser humano. Então, se vocês sentirem que não ficou muito claro alguma coisa, se vocês quiserem, eu vou deixar meu e-mail no chat. E queria agradecer imensamente pela oportunidade de estar aqui falando com o Armando, que me ajudou imensamente montando os slides comigo e sempre a gente colaborando com artigos. E pela participação de todo mundo, de todas as perguntas que foram feitas e de todos os elogios. Obrigada, biscoiteira. Muito obrigada. E, de novo, eu vou deixar meu e-mail. Se vocês tiverem alguma dúvida depois dessa palestra, podem ficar à vontade de me mandar mensagem. Também queria agradecer pela oportunidade de estar aqui. Obrigado, professora Isabela, e todo mundo que estiver organizando aqui o evento. Obrigado também a Ana. Primeira vez que a gente está dando uma palestra assim, em conjunto e simultâneo. A gente estava super nervoso sobre a palestra. E se vocês realmente tiverem dúvida quanto a alguma outra coisa que foi falada aqui, vocês podem entrar em contato. Também vou deixar meu e-mail ali no chat. E agradeço imensamente a todos que participaram. Então, mais uma vez, muito obrigada. E lembrando que nós estamos gravando para deixar depois no YouTube do programa Interagir. Assim que a gente tiver colocado lá, a gente passa o link para todo mundo, tá? Muito, muito obrigada, gente. Sintam-se abraçados. Distanciamento social é só o presencial, mas a gente consegue fazer no virtual, né? Então, sintam-se bastante abraçados aqui. Muito obrigada.